Hoje é dia das crianças. Eu coloquei Feliz Dia da Percepção Infantil, porque nós celebramos e projetamos o potencial único de cada uma delas. E vale a pena, então, lembrar do resgate que nós precisamos fazer da criança dentro de cada um de nós. Não apenas resgatar a criança, mas trabalhar as memórias dessa criança para que ela se torne um adulto capaz de celebrar esse dia com os seus filhos, lembrando que o ser criança é um momento todo especial e que, a depender de como ela vive esse momento, toda a sua vida estará marcada para bem, para o bem, e aquilo que for necessário rever, a possibilidade de se fazer isso. Então, hoje, mais do que um dia de celebração, é um convite para refletirmos sobre o papel essencial que pais, mães, líderes, professores têm, educadores, escolas, empresas, instituições que estão envolvidas com as crianças. E este, então, é um momento de olhar além do óbvio e reconhecer o potencial extraordinário que cada uma delas carrega. Potencial esse que precisa ser valorizado, protegido e nutrido com amor e compreensão. Claro, com os limites. O limite faz parte. Mas como fazer isso de maneira verdadeira e eficaz? A resposta está, então, na análise de perfil, na análise de percepção infantil. Através dessa análise, você pai, você mãe, professor, líder, quem quer que seja um adulto, pode então compreender profundamente o que faz cada criança ser única, o que faz cada criança ser um universo próprio, com suas emoções, comportamentos e formas de enxergar o mundo. Assim como você enxerga o mundo, com as suas experiências, com as suas maneiras, com a sua maneira peculiar de agir, de fazer, de executar, de ver, assim também as crianças. E muitas vezes não percebemos, ou muitos não percebem, que as nossas expectativas e formas de enxergar o mundo e experiências podem então ofuscar quem essas crianças realmente são. Nos últimos dias eu tenho comentado muito de como nós fomos criados, não estou falando mal da criação, estou trazendo à tona uma realidade que nós fomos educados para ser todo mundo entrar num cubículo, digamos assim, e todo mundo se enquadrar naquele contexto de bons falantes, de bons executores, de bons disso e daquilo, sendo que cada um de nós tem peculiaridades diferentes. Quantos que têm uma audição aguda, acirrada, esqueci a palavra agora. Quantos que têm uma audição daquilo do ouvido absoluto, e isso não foi considerado? Quantos que têm uma sensibilidade mais à flor da pele, no sentido de cuidar de pessoas, de estar com pessoas, de se envolver com pessoas, e isso não foi observado? Quantos de vocês, né, que estão aqui ouvindo, foram negligenciadas algumas habilidades quando crianças, e hoje muitos têm dito: aí eu sou um profissional frustrado, ou pelo menos eu não gosto da minha profissão e eu gostaria de ser outra coisa. Quando criança mas eu fui levada a ser advogado, ou fui médico, eu tinha que me tornar médico, eu tinha que me tornar aquilo que meu pai ou minha mãe disse que deveria que ser. E eu até sou hoje, mas não tenho prazer naquilo que faço. E se você pensou assim e ainda tem essa perspectiva, eu quero hoje trazer a esperança de que você pode ter um olhar especial para você mesmo, para que você possa, se você tiver crianças ou não, mas olhar para si próprio, para si própria, e perceber o que é que essa criança lá dentro está dizendo e o que é que precisa ser tratado, porque isso é possível. E há então
a solução pode ser vista. Isso pode ser tratado. E você verá suas forças, seus medos, suas necessidades. E esse é o primeiro passo, então, para ajudar essas crianças a florescerem como tais, de acordo com seu próprio ritmo e personalidade. Não é isso que você gostaria de ter tido? Ser criado com o próprio ritmo, com a própria personalidade, vendo que alguns medos são inerentes de alguns perfis, mas isso também existe a forma de ser trabalhado. E algumas pessoas dizem que perfis são contrários uns aos outros. Não, eles não são contrários, eles são complementares. Ontem, fazendo uma devolutiva de perfil comportamental para um casal, eu coloquei justamente isso. Vocês não são contrários, vocês são complementares, porque as forças de um ou de outro, as forças de um não são as do outro, então vocês podem unir as forças para que possam então trabalhar também como um time. E aqui está então a chave. Quando nós, adultos, conhecemos a nós mesmos, nós nos tornamos mais capazes de perceber as nuances que fazem de cada criança um ser único. Você, João Paulo, você, Divani, é um ser único. Eu sou um ser único. E as crianças são seres únicos. E ao entendermos que nossos próprios desafios, nossas emoções, nossos padrões, nós então abrimos espaço para enxergar o que há de especial em cada criança, sem projetar nela as nossas próprias inseguranças e expectativas. Muitos pais dizem: fulano tem medo, meu filho tem medo. Que meu filho está desenvolvendo de medos e tais. Mas eles não param para observar que eles têm dito muito em casa: eu tenho medo disso, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo daquilo e da outra. E as crianças que não conhecem ainda isso do que é realmente medo, elas vão desenvolvendo esses sentimentos com base naquilo que elas estão ouvindo, vendo e sentindo. Sentindo do momento, sentindo porque pai e mãe sentem, e eles enviam esses sinais para as crianças. A análise de percepção infantil, então, nos oferece as ferramentas para isso. E por que eu estou falando isso justamente no Dia das Crianças? Não, eu tenho falado outros dias também, mas hoje eu achei uma oportunidade bem própria para que você que tem crianças em casa, ou você que trabalha diretamente com crianças, possa entender que há uma solução tanto para você, se você não teve essa atenção e esse olhar único para você quando você era criança, para que você possa então despertar para isso e começar a dar a possibilidade a essas crianças de hoje a se tornarem adolescentes, adultos fortes, reconhecendo em si as próprias forças. Por que, então, é tão importante falar da percepção infantil? É que essa percepção infantil ajuda a identificar as necessidades emocionais e comportamentais de cada criança, respeitando a sua individualidade. Eu venho fazer a live e esqueço de pegar os bonequinhos, depois eu pego, se for o caso. Então, identificar as necessidades emocionais e comportamentais de cada criança, respeitando a sua individualidade. O segundo é que nos ensina a valorizar a identidade única de cada um, sem comparações, protegendo suas personalidades em formação. Terceiro, fomenta um ambiente de proteção, onde a criança se sente mais segura para explorar e expressar sua verdadeira essência. Quantos de vocês chegam no trabalho e primeiro olham assim o ambiente antes de reagir? Quantos de vocês entram no trabalho já saudando todo mundo? Ou quantos de vocês entram no ambiente de trabalho, vai direto para o seu lugar e de lá então começa a arrumar tudo na sua mesa e começa depois a ver o que é que está fora do ambiente, do lugar no ambiente, e você vai, levanta e vai consertar. E quantos escutam a informação e mesmo sem escutar toda a informação, já vai completando aquilo que os outros falam? Ou quantos chegam no ambiente e vai direto
fazer algo, porque é um fazedor, porque é uma pessoa voltada para resultados e quer ver as coisas feitas, não importa quem tinha a missão, mas ela vai fazer. Isso determina que você tem determinado perfil. Não vou aqui baseado no achismo, mas essas são características evidentes. E cada um dessas pessoas, cada que age diferente, de acordo com o que eu falei, tem um perfil específico. E dentro de cada perfil, há nuances que fazem com que você age porque você age. Ou age como age. E pensando nisso, então, eu gostaria de lembrar para vocês que cada criança é, por isso, um universo de possibilidades. E cabe a nós, adultos, ajudá-las a descobrir e a cultivar o próprio caminho. O seu próprio caminho. Com respeito e com amor. E ao conhecermos melhor a cada um de nós desenvolvemos a sensibilidade, a tal da empatia, né? Eu gosto de dizer a sensibilidade necessária para proteger essas crianças daquilo que possa sufocar a sua verdadeira identidade. E isso da sua verdadeira identidade é muito interessante, porque ao analisar o perfil, às vezes tem uma curva assim, ou tem uma curva assim, há diversas curvas. Quando o perfil da pessoa é totalmente diferente, ou tem lá alguma coisa que é parecida, mas sempre faz uma curva, quer dizer que em algum momento da vida, essa pessoa fez uma escolha, talvez por uma memória da sua infância, ou das suas experiências que levaram a fazer uma escolha, de forma que ela não quisesse sofrer. Ou uma escolha, num determinado momento, porque ela achou que as pessoas estavam exigindo dela um determinado comportamento. E então fugiu da sua identidade. Então, ao longo da vida, nós desenvolvemos uma identidade, uma personalidade, enquanto que nós nascemos com uma que Deus nos fez exatamente diferente. Por isso eu falei, o olhar para si mesmo faz com que nós desenvolvamos maior sensibilidade para olhar para as crianças como elas realmente são e ajudar para que elas desenvolvam isso que é seu, é próprio, é nato, e elas possam conviver com os outros, respeitando também a individualidade dos outros e entendendo que cada um de nós é diferente. As crianças percebem aquilo que nós percebemos, aquilo que nós expomos. E com essa percepção, elas desenvolvem, então, um comportamento que pode estar próximo ou pode estar totalmente diferente, distante daquilo que é a sua verdadeira identidade. Então, ao celebrarmos hoje o Dia das Crianças, eu gostaria de que cada um de nós se comprometesse a se conhecer melhor primeiro, para que possa, então, ter essa sensibilidade de encarar cada criança como um universo único, como um mundo de possibilidades, um universo de possibilidades. E cabe a nós, então, esse olhar de comprometimento, para que possamos protegê-las de tudo que possa ofuscar o seu brilho único. E o meu convite a vocês, então, é para que nós nos juntemos nas comunidades onde nós estamos inseridos, usando os meios que nós temos para lembrar que as crianças serão mais fortes, saberão se defender, saberão até mesmo nem se defender, mas saberão se projetar, porque elas são valorizadas como elas são, com as suas forças, e as outras coisas, as outras habilidades vão então sendo desenvolvidas a partir do momento que elas se sentem fortalecidas, e aí não há bullying, certo? Entende por que existe bullying? Porque existe isso da discriminação, até mesmo entre adultos. É porque existe um olhar para as suas próprias dores. E eu tenho dito quando as pessoas dizem assim, vamos nos juntar pelas nossas dores. É um monte de pessoas com fraquezas emocionais que precisam trabalhar essas emoções para que se possam fortalecer e então ajudar outras pessoas. E a pessoa que não se conhece, ela está um tanto distante daquilo que ela poderia fazer de melhor realmente para ajudar a si mesma e para ajudar alguém. Então, meu convite hoje para vocês é que
Encarem a percepção infantil. Por isso que eu coloquei feliz percepção infantil. Encarem a percepção infantil como uma forma de olhar para dentro de si mesmo, para que possa perceber as suas verdadeiras habilidades, para que possa observar quem você realmente é. E nesse olhar, então, empático, isso sim é empatia, lembrar que a inclusão pode ser possível. E eu gostei de ter falado isso aqui, de que quando a gente olha para nós mesmos e fortalece a si mesmo e pode fortalecer as crianças, não há lugar para bullying, é porque a minha personalidade vai estar forte a ponto de se dizer o que ela está falando tem mais a ver com ela do que comigo. O que a pessoa está falando tem mais a ver com ela do que comigo. E então a gente se protege de ser atingido por dardos inflamados e malignos. Eu espero que eu tenha contribuído hoje com vocês, lembrando que a partir do momento que nós nos valorizamos e lembramos da nossa própria identidade, o valor que nós temos como pessoas únicas, nós saberemos então também, como líderes, como pais, como mães, como professores, como educadores, seja lá a profissão que for, mas em contato com a criança, saberá respeitá-la pela sua individualidade e fazer com que as suas necessidades emocionais sejam identificadas como tais, como delas e não as suas, não as minhas, mas que elas possam então desenvolver um comportamento de criança. Criança sendo criança, sem dancinhas, sem tantas coisas hoje que não tem necessidade de se adultizar uma criança, quando a criança vivendo como criança, ela pode se fortalecer e crescer um jovem, um adolescente, um jovem e um adulto que saberá tratar os seus pequenos e os pequenos dos outros como tal. Uma boa noite então, um bom final de semana, um lindo final de semana. Obrigado por terem estado aqui e que o que vocês conseguiram aproveitar aqui dessa fala, que vocês possam espalhar por aí, porque quem se conhece não fere, quem se conhece busca alívio para a sua dor, para que possa então fazer com que outros não sejam feridos com algo que nada tem a ver. Uma boa noite e até nosso próximo encontro. Eu prometi fazer live a semana inteira, então, pelo menos focando no Dia das Crianças. Então, por isso que eu entrei aqui, ainda não era meia-noite, então eu entrei aqui para trazer essa palavra. Uma boa noite e até então o nosso próximo encontro.